Olá, boa noite a todos. Todos estão me escutando nesse momento. Vamos lá, estamos hoje aqui num outro formato. Estamos aqui hoje liberando essa live para vocês a partir de uma ferramenta de reunião remota. Eu estou aqui da minha casa, o nosso convidado lá da casa dele, Dr. Jackson Dominico, ele vai já entrar aqui conosco também na live. E o nosso objetivo aqui é dar continuidade a essas mentorias online que possam subsidiar, ajudar você nessa tua fase que todos nós estamos passando, na verdade, né? Mas as empresas estão sentindo na pele os impactos aí dessa crise. E o tema hoje está realmente um tema riquíssimo e que vai agregar demais para você. Eu vou dar mais um tempinho para o nosso convidado entrar, né? Enquanto ele está entrando aqui, né, na ferramenta, eu quero lembrar você que se você ainda não estiver inscrito no nosso grupo do Telegram, tá? Eu quero que você mande, por favor, o seu contato. Você informe isso aqui no chat do YouTube e nós vamos entrar em contato contigo no privado para que a gente possa, assim, viabilizar o link de acesso ao nosso grupo lá no Telegram. O grupo do Telegram é o ponto focal para que você receba informações, notificações. Nós vamos abrir agora uma turma de mentoria em grupos menores, nichados, e também mentorias individualizadas, tá? Então, é importante que você esteja lá no grupo. O grupo acontece numa dinâmica que respeita essa intensidade de informações que nós temos hoje. Então, a gente não está toda hora postando coisas, nós temos horários específicos para fazer postagens. Então, por exemplo, às 10 da manhã, você vai receber lá a palavra de um dos nossos pastores, eles vão estar liberando uma palavra de vida, de incentivo, de ânimo, ativando o seu dia. Às 15 horas, você vai receber a nossa central de informações. Então, o que está acontecendo? Saíram decretos foram derrubados, saíram linhas de créditos novas, enfim, é um momento onde nós vamos nos comunicar com vocês, trazendo informações de mercado, do mundo, do governo, para os empresários. E nesse horário, ali entre 9 e 22 horas, nós estaremos sempre com uma live. Nesse momento tem uma live horizontal, ou seja, todos os que estão no grupo receberam um link, mas para frente vamos fazer lives por nicho, lives mais restritas a grupos bem específicos, né? Então nós vamos ter, por exemplo, um nicho que vai estar falando sobre marketing digital nesse universo. Nós vamos ter ali uma mentoria voltada para marketing digital, com 2, 3, 4 encontros, dependendo da dinâmica do grupo. De repente, o atuador é fluxo de caixa. Eu quero saber quais são os melhores investimentos para me apoiar nesse momento. Então, nós vamos ter ali mentores da área financeira que irão te apoiar nesse processo. Por algum motivo, o nosso convidado ainda não entrou, mas eu não quero que você fuja, que você saia correndo. Eu estou aqui aguardando o Dr. Jackson. Ele tinha entrado e por algum motivo a conexão dele caiu. Eu acho que ele está de volta. Boa noite, Dr. Jackson Dominico. Que alegria estar aqui contigo. Estamos vivenciando esse momento tão especial aí, conectados. Eu desejo uma boa noite para você e para todos aqueles que nos acompanham. Maravilha, Dr. Jackson. Eu estava aqui explanando para as pessoas que estão nos assistindo agora a importância nesse momento de nós termos realmente pessoas em quem nós possamos confiar em termos de informações fidedignas, nesse tempo onde fake news, a desinformação está tão em alta, nós precisamos realmente ouvir pessoas que saibam o que estão falando, né? Pessoas que estão realmente entendendo o contexto. E a gente tem uma alegria grande de receber o senhor, porque a gente sabe que o senhor é uma referência na área jurídica, e a gente conversando sobre o que seria a pauta dessa conversa, né? É algo tão incrível que o senhor vai falar aqui hoje, né? Hoje são duas perguntas, na verdade, que formam a sua pauta. A primeira pergunta é: e agora como ficam os contratos? E a segunda pergunta é: quais os financiamentos e mudanças na legislação para os empresários? É uma dúvida frequente, sem dúvida alguma, né? É um cenário onde os contratos podem ficar mais fragilizados, enfim. Dr. Jackson Dominico, para quem não conhece, ele é o desembargador eleitoral do TRE-DF, 17/19,
Ele é advogado com atuação nos tribunais superiores e é doutorando em Direito Constitucional. Doutor Jackson, a pauta agora é do senhor. Muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. É muito importante nós começarmos pelo começo, né? Então, trata-se de um momento muito especial que todos nós estamos vivendo. Nunca ninguém viveu, pensou que viveria um momento tão peculiar quanto esse. Um momento em que todos nós ficamos dentro das nossas casas, praticamente. Então, essa é a realidade a qual estamos submetidos. E, diante dessa realidade, nós temos duas opções. A primeira dela é aceitar isso, concordar com isso. A segunda dela, que nos parece que é a mais viável, é conhecedor de tudo que se passa, mas mesmo assim dentro de uma proatividade efetiva, respeitando todo o contexto, principalmente dos órgãos de saúde que nos orientam, mas firmes e proativos. Ou seja, não deixando se abater por isso que está acontecendo à volta de todos nós. E o maior problema que eu tenho visto não é esse vírus, esse coronavírus que está por aí. O maior desafio a ser superado é a mentalidade que continuamos e precisamos ser protagonistas sempre, sobretudo nesse momento. O que eu vou falar aqui, eu vou começar especificamente no ponto dos contratos. Por que eu vou falar dos contratos primeiro? Porque nós não temos escolhas. Nós realizamos operações comerciais, realizamos operações trabalhistas, realizamos operações de natureza civil, de todas as naturezas. Então, os contratos, eles são fundamentais. E o primeiro contrato, o mais simples de todos, é ou está voltado para as relações, ou seja, compra e venda e dessa natureza, aluguéis e tudo que envolve esses aspectos. E nós precisamos estar muito atentos nesse momento, porque são dois aspectos que nós temos que examinar. O primeiro é que decorre da vontade das partes. As partes querem realizar aquele contrato. Então, as partes compraram um bem imóvel e dizem como será pago, como não será pago. Ou alugaram um bem e dizem como será pago, como será usado, como acontecerá isso. Só que hoje, além da relação dessas duas partes, nós temos ainda as novas leis que estão sendo postas, principalmente por medidas provisórias e a todo momento, todo dia, e nos exige muito para nos mantermos atualizados em relação a isso. Então, feito essa introdução, no que se refere aos contratos, nós precisamos repactuá-los por muitas das vezes, sobretudo nesse momento, seja o contrato de natureza que for. Por exemplo, se for um contrato com uma escola, ela não está prestando o serviço ou não está prestando como deveria, por vezes ela pode ter que repactuar. Se for um estabelecimento, um aluguel de um bem comercial que não está em uso, por vezes, esse bem pode ser renegociado, repactuado. Se for N casos, podem ser repactuados para obter o equilíbrio econômico-financeiro dessa relação. Agora, não é tão simples como parece, precisa ter uma análise jurídica, obviamente. E são sobre esses aspectos que todos nós precisamos estar atentos. Por quê? Quem tem a receber valores pode receber uma contrapartida para não receber esses valores. E quem, às vezes, precisa pagar esses valores, pode também não estar querendo pagar esses valores. E, em tudo isso, o bom senso é que deve sempre prevalecer. Então, esses pontos que eu falei são as relações principalmente de natureza civil, de natureza comercial, de natureza empresarial entre as pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas. Agora, tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm o seu relacionamento com o governo, que é um contrato, por vezes, imposto, como o nome já diz, e os seus tributos decorrem de uma imposição, são os impostos.
E hoje também o Poder Judiciário está afastando muitas das exigibilidades desses impostos. Então, esse é um fato corrente. Diariamente eu vejo aqui muitas decisões que havia o débito de um imposto, esse imposto foi suspenso e vai ser pago em outro momento. Agora, isso tudo, nós temos que ter todos os cuidados necessários. Então, eu falei disso e agora eu vou falar mais um outro ponto sobre os contratos e esse eu vou me ater um pouquinho mais. E esse especificamente, que eu vou falar agora, são os contratos de natureza trabalhista ou que envolvem as funções de trabalho. E dentro desses aspectos, como já foi falado anteriormente, a questão do bom senso, ela deve sempre prevalecer. Vou falar da última medida provisória, que entrou há poucos dias, então, da suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão, se ela for parcial, ela pode ter uma abrangência, se ela for suspensão total, ela tem uma outra abrangência. Uma de 60 dias, dividida em 2 períodos de 30, e a outra é de 90 dias. Então, tem todos os seus aspectos, mas pode ocorrer, segundo a medida provisória, essa especificamente, para eu ser preciso, a medida provisória 936, de ontem. Suspensão proporcional até um limite de 90 dias, suspensão direta 60 dias. E aí ocorrem as implicações. Os salários podem serem pagos proporcionalmente também, e tem a escala que está determinada nessa medida provisória. Agora, uma medida provisória anterior, a 927, ela foi um pouco mais ampla e ela nos oferece condições, porque, embora eu seja advogado, mas não deixo de ser um empresário da advocacia, porque o meu escritório comporta várias pessoas e eu preciso fazer a gestão dessas pessoas. Então, isso que eu vou falar aqui são pontos específicos e eu vivi na prática tomando essas decisões. E você que está nos acompanhando, talvez tenha tomado também muitas dessas decisões e outras você gostaria de saber como tomar, então vamos falar sobre elas nesse momento. Um dos primeiros pontos que nós podemos atuar, além do que já foi falado aqui, é a antecipação de férias. Então, a pessoa tem direito às férias, você dá as férias para ela, e durante o gozo dessas férias, está tudo tranquilo. Ela retornou de férias, você toma ou pode tomar uma das outras medidas. São interrupção do trabalho e assim por diante. Concessão de férias coletivas. Você pode dar férias para toda a sua equipe, férias coletivas. Aproveitamento antecipado de feriados. Antecipar eventuais feriados para poder fazer compensações. Ou o seu colaborador tem disponível muitas horas. Dentro do banco de horas, você pode também fazer compensações. E quem mais que eu posso falar aqui? Suspensão de exigibilidade do FGTS. Então, o FGTS estão agora, às vezes, a exigibilidade está suspensa por um período de até 90 dias, por enquanto, e suspensão de exigibilidade administrativa em segurança de saúde no trabalho. Então, esses são os pontos cruciais na relação de trabalho. Superada essa parte das relações, dos contratos, conforme mencionados aqui, nós precisamos falar um pouco, ainda que en passant, mas precisamos falar em relação aos financiamentos. Existe o financiamento para a sua folha e existe o financiamento de todas as demais naturezas. Então, o governo abriu essas linhas de crédito, você deve procurar o órgão financiador que traduz esse dinheiro do governo para a sua empresa. E, a partir de então, você tem linhas de financiamento. Obviamente, tudo isso
vai ter um custo para o futuro. Então, precisamos administrar todas as outras possibilidades antes de entrar nesses outros aspectos, embora que pareça um pouco mais fácil, mas as consequências dele, elas só são adiadas. Então, precisamos administrar todos os pontos anteriores dos contratos. E o que mais eu preciso falar? Eu preciso dizer para você também que, embora essas ponderações que fiz sejam aparentemente simples, algumas, mas é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional, um advogado, principalmente. E você deve conhecer algum amigo seu, alguém próximo seu, mas que seja profissional da área e que dê auxílio na organização desses contratos. Os contratos de natureza trabalhista, a novidade principal aqui, que trazem as medidas provisórias, principalmente a 327, se não estou equivocado, é justamente a possibilidade do acordo individual. E esse acordo individual você precisa fazer, mas fazer bem feito. E precisamos diferenciar também que, às vezes, nós precisamos ir ao contador, porque ele tem uma capacidade melhor para organizar, por exemplo, o pagamento dos nossos tributos. Agora, por vezes, quando se trata de lei, de legislação, nós precisamos efetivamente estarmos com um advogado para ele poder traduzir isso melhor. Eu quero confessar para você que eu tenho que estudar esses temas e reestudá-los, porque as medidas provisórias e as novas leis são muitas, porque são várias que acontecem e nós precisamos estar preparados para elas. Então, se você não tem muita familiaridade, penso que pode ter um pouco mais de dificuldade do que eu tenho de conseguir acompanhá-las. Então, por isso, faz necessário, sobretudo, um profissional da advocacia para ter auxiliar nesses encaminhamentos. Espero que essas contribuições, embora que breves, mas que elas possam somar e que ajudar a tomar as melhores decisões. Como falei no começo, nós podemos optar em ficarmos acuados ou optarmos por enfrentarmos essa situação. E quanto antes a enfrentarmos, ela está aí, ela não está com muita vontade de ir embora, então nós temos que ir para cima e fazermos a nossa parte. Nós precisamos protagonizar, não tem outro caminho. Ou a gente vence, ou a gente... Então é isso, Tiago Carneiro. Gostaria de saber se você tem mais alguma ponderação aí que a gente possa abordar especificamente, ou que a gente pode colaborar, alguma pergunta, algum questionário, algum Maravilha. ponto que possamos. Maravilha, doutor Jackson. Os nossos moderadores, tá bem? O áudio aí? Muito bom. Maravilha. Eles estão aqui fazendo coleta de algumas questões, né? Eu acredito que nós vamos demandá-las para o senhor, para que o senhor possa respondê-las e depois compartilhar conosco essas respostas e a gente publica num tempo oportuno, possivelmente amanhã. A gente tem um horário específico no grupo que a gente solta algumas informações. Então a gente coloca ali as respostas aos questionamentos que estão chegando. As perguntas ainda não foram compiladas. Assim que elas forem, elas vão ser disponibilizadas e serem encaminhadas para o senhor, tá? Agora, doutor Jackson, o senhor falou aí da medida provisória, né? Parece que o presidente, ele soltou alguma coisa, houve um outro decreto, na verdade foi medida provisória, né? Que saiu agora no dia 1º, né? Autorizando, inclusive, reduzir proporcionalmente salários, né? Eu vi lá uma escala de 25, 50 até 75% de redução dos salários dos trabalhadores. É uma relação que tem que ser de senso comum, empresa e trabalhador, e é um momento que realmente é bem desafiador. E eu penso que todas as opções num cenário como esse precisam ser analisadas, né? Eu não tenho aqui em mãos a MP que trata especificamente do assunto, mas o senhor leu algo a respeito? O senhor ouviu aí ao longo do dia de hoje falar sobre essa medida? Sim, exatamente. Essa medida provisória 936, ela traz esse aspecto que você está
trazendo. E ela, efetivamente, ela é uma medida provisória extensa, muito minuciosa, justamente porque ela entra nas porcentagens, ela entra nos prazos, ela entra nos detalhes de todo esse encaminhamento. Mas você sintetizou o macro. E dentro desse macro, a suspensão dos contratos total, ela pode ocorrer por 60 dias. E a suspensão proporcional deste contrato, ela pode ocorrer até 90 dias. E claro que dentro desse proporcional, como você colocou bem, tem um escalonamento de 30%, de 50%, de 75%. E aí, nesse cenário, eu peguei aqui a medida provisória 927, né? É a 927/2020, de Ok. 1º de abril. Essa não é de 1º de abril, ela é um pouquinho antes. Ah, é um pouquinho antes, ok. Perfeito. Sim. E nessa medida aqui, doutor, parece que o governo entra com a contrapartida, né? É importante a empresa saber também como orientar seus empregados no sentido de que vai haver uma redução, sim, do teu salário por um tempo específico, mas há uma contrapartida governamental que vai entrar para poder suprir parte da renda desse empregado. É isso, Thiago. No caso, você tinha razão quando você falou de 1º de abril. Esse assunto que você está falando foi na medida provisória de 1º de abril mesmo, a medida provisória 936. E, efetivamente, é como que você falou. E essa relação, ela vai guardar proporcionalidade com o seguro-desemprego. Então, são algumas variáveis. Agora, o trabalhador, o colaborador, ele precisa se habilitar para receber a renda complementar. E se ele não se habilitar, ele não vai receber. Então, é importante também que o empregador, que o empresário, informe o seu colaborador para que ele se habilite. Porque não se habilitando, não recebe, por consequência, a empresa vai ter que suportar um ônus maior. Então, essas não vantagens, digamos, né, mas essas condições, essas facilidades que o governo federal está oferecendo, valem a pena serem aproveitadas, sobretudo porque você vai estar protegendo aquele que colabora com a sua empresa. Perfeito. A gente vê, de fato, a equipe econômica do governo se movimentando, junto com outras áreas, é claro, para poder responder a esse momento tão sensível que nós estamos enfrentando, né? Ninguém gostaria de estar com as portas fechadas, ninguém gostaria de demitir, né? Na verdade, esse é o propósito aqui desse grupo de mentoria, doutor Jackson, de dar alternativas às pessoas, mostrar para eles que existem opções, né? E eu acredito que é um momento mesmo, o governo entra dando essa resposta porque entende que nós vamos passar, né? É um vale. Nós vamos passar por esse vale e nós vamos sair mais fortes lá na frente, do outro lado, e a coisa ela não vai voltar ao normal, né? Como alguém disse outro dia, nunca mais voltaremos ao normal depois de um tempo desse. Eu acredito que nós sairemos realmente muito mais fortalecidos desse cenário, né? Com outras estratégias, com uma outra visão de mundo. Inclusive, eu penso que esse relacionamento trabalhista vai mudar sensivelmente, né? Eu percebo, por exemplo, as empresas que temiam o tal do home office ou teletrabalho, elas tiveram que impulsionar seus empregados a trabalharem remotamente e começarem a trabalhar métricas de mensuração para saber se aqueles empregados estavam sendo produtivos ou não. Eu vi hoje alguém soltando uma nota, se eu não me engano, do Ministério Público, dizendo que nesse período de teletrabalho que eles foram mais intensos, doutor Jackson, houve um aumento de produtividade, inclusive. Eles entregaram mais do que em tempos de normalidade, né, há um tempo atrás. Só acredita que esse modelo de teletrabalho é algo que vai daqui para frente ser mais fortalecido no novo cenário após o término dessa pandemia? Tiago Carneiro, você foi no ponto principal, talvez, de tudo que estamos falando. Porque essas medidas burocráticas, essas medidas jurídicas, todas elas são necessárias, elas são fundamentais, elas precisam terem os seus cuidados. Contudo, esse é o ponto crucial. Veja o exemplo que você deu, que você falou especificamente
de uma equipe que, mediante home office, está produzindo mais. E eu quero te falar que a minha equipe precisou entrar nesse sistema também. Antes nós tínhamos um modelo parcial, e hoje é 100%, ela também está produzindo muito mais. Então, por que que isso é o ponto crucial de tudo? Não bastam as respostas para as perguntas que nós tínhamos antes dessa crise. Nós precisamos protagonizar. Ou a gente se torna mais proativo e se reinventa. Hoje eu estive, inclusive, conversando com a minha equipe também, e estava dizendo, porque nós também precisamos continuar nos inventando. Eu estava dizendo justamente isso. Quem pensa que daqui 15 dias, um mês, 2 meses, daqui X dias, vai voltar para o mundo que ele estava antes, é um equívoco. Aquele mundo não existe mais. Nós somos antes dessa pandemia e pós a pandemia. E quem tiver criatividade, quem tiver maiores habilidades, vai se destacar nesse momento, ainda que ele seja que seja um momento muito difícil. Mas nós vamos vencer, superar e destacar. Eu quero dar um exemplo muito pontual. Delivery nunca foi tão requisitado quanto agora. Então, quem estava um pouco preparado, esse pouco se transforma em muito. Porque quem hoje não liga para o supermercado, quem não liga para a farmácia, quem não quer ter a comodidade de ter em casa. Não é só comodidade para alguns, é questão de sobrevivência, é questão de saúde, é questão de uma série de elementos. Então, quem está conseguindo transformar o limão na limonada está tendo um contexto muito mais interessante. Sabemos que, em alguns casos, algumas empresas enfrentam maiores dificuldades e nós precisamos estar sensíveis. Agora, não adianta só estar sensível. Seja a dificuldade que for, nós precisamos nos reinventar. E quando você, através dessa oportunidade, nos permite nos conectarmos e multiplicarmos a informação do bem, a informação da fé, a informação da esperança, a informação da transformação, é a chance que nós temos para continuar nos aprimorando e certamente evoluindo. E nós todos esperamos, né, estar do outro lado. Agora precisamos chegar do outro lado inteiros, igual ou muito melhores do que estamos hoje. E como nós vamos estar do outro lado depende das atitudes de hoje. Uau! Dr. Jackson, muito obrigado. Obrigado pela explanação riquíssima. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito que os nossos empresários receberam muitas chaves hoje, chaves preciosas, para que possam aplicar em seus contextos. Estava explicando para o senhor que esse grupo que nós temos é um grupo heterogêneo. Nós temos aqui microempreendedores individuais, nós temos microempresas, temos empresas de médio porte, nós temos grandes empresários e todos eles estão tendo que se reinventar, né? Hoje a transformação digital é algo que não pode ser mais um projeto no papel, é algo que tem que ser realmente colocado em prática. Veja que nós estamos aqui hoje num outro contexto, talvez estivéssemos fazendo esse momento todos no mesmo ambiente, né? Um plenário cheio de pessoas, ali com 300 pessoas reunidas, eu e o senhor sentados numa poltrona e batendo um papo, né? E falando para esse auditório. E nós estamos hoje num outro formato, desenhando uma outra forma de comunicar conteúdos semelhantes. Então, eu penso que é mais ou menos por aí que nós temos que trabalhar daqui para frente, né? Olhando para aquilo que está diante de nós, como o apóstolo Paulo falou, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Vamos para aquilo que está diante de nós, aquilo que está à nossa frente. Tá? Muito obrigado. Agradeço aí a família pela compreensão de ceder algumas horas do Senhor para nós essa noite e esperamos tê-lo conosco em outras oportunidades. Obrigado, Tiago Carneiro. Foi muito bom estar aqui contigo e estar aqui com todos aqueles que acompanham o seu brilhante, seu destacado trabalho. E como falei anteriormente, é uma oportunidade ímpar
podermos protagonizar, podermos apresentar novas perguntas para as respostas que estamos tendo hoje. Um abraço para você, um beijo no seu coração, para sua família, para todos que estiveram conosco nesse momento especial. Forte abraço, doutor. Até mais. Um abraço para todos vocês que estiveram conosco. Esse conteúdo vai estar gravado e estará disponível no nosso canal aí do YouTube para que você possa consumir posteriormente. Um forte abraço para todos vocês e nos vemos no nosso canal do Telegram. Nos comunicamos ao longo do dia. Nós teremos muitas mentorias. Amanhã estaremos com uma outra mentoria muito especial, falando sobre estratégias de negócio para nós conseguirmos sair de forma exponencial dessa crise, de forma estratégica dessa crise. Estará falando conosco um cara que é incrível, que criou um método chamado Método Dutra, que tem ajudado muitas empresas nesse processo de transformação. Então, não perca essa oportunidade, esteja conosco amanhã no mesmo horário, às 21h30, juntamente com o Vinícius Dutra, com essa live poderosíssima. Forte abraço para todos vocês e até a próxima.